Que papo é esse? Hoje vem trazer. Que papo é esse? Tudo pode acontecer, não importa onde, quando ou com quem. O importante é agir consciente, mesmo se ninguém tiver presente. Sozinho, em grupo ou na multidão. Siga firme e atitude, vai em frente. Não vive em vão, de grão em grão a gente muda uma nação. Que papo é esse? Olá, seja bem-vindo ao nosso mais novo programa Que Papo é Esse? Bom, e você deve estar em casa se perguntando, mas que papo é esse de novo programa? Calma que eu te explico. O Que Papo é Esse é um programa educativo que vai tratar de assuntos do nosso dia a dia, como educação no trânsito, na fila do banco, no transporte coletivo e sempre trazendo um curta bem bacana e divertido a respeito do assunto. E vamos contar também com a ajuda de profissionais para discutirmos, fazermos um bate-papo a respeito do tema decidido. E hoje nós estamos aqui no Jardim Europa, no bairro da Cota 200, em Cubatão, valorizando toda essa paisagem maravilhosa e que tem muito a ver com o nosso tema de hoje, que é a educação no meio ambiente. E para falar um pouco desse assunto, eu recebo a Nini Luferli, bióloga. Tudo bem, Nini? Tudo, e vocês? Obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso estúdio natural, que eu acho que você deve estar bem à vontade, né? Com toda essa natureza. Queria que você falasse um pouco aí do seu trabalho, se apresentasse para quem está em casa conhecer. Bom, eu que agradeço o convite. Na verdade, eu gosto do tema. Aliás, trabalho com o tema faz uns anos. Sou formada em biologia. Gosto do tema de educação ambiental e desenvolvimento sustentável, por isso que eu gosto hoje de estar aqui com vocês batendo este papo. Eu sei que meu sotaque é um pouco diferente, né? E perguntarão de onde que é essa mulher. Sou de nacionalidade colombiana, por isso que daí o meu sotaque. Bióloga, como você diz, atualmente coordenando um projeto socioambiental da CDHU aqui no programa Serra do Mar. E como você disse, em casa, porque minhas ações, as ações dentro do projeto estão aqui, neste ecossistema. Eu que agradeço o convite. Então que bom que você está bem à vontade aqui no nosso estúdio, um pouco diferente, mas eu acho que é bem bacana, porque a ideia é justamente valorizar essa riqueza que é a Serra do Mar. Bom, então antes da gente começar o nosso bate-papo, antes da gente falar sobre o nosso assunto, a gente vai ver um curta que fala a respeito disso que nós vamos estar tratando hoje, um curta produzido aí pela equipe do Projeto Concom, é o Colheita Seletiva. Para você que está em casa, não saia daí, porque esse curta é animal. Rodou!
Então, como acabamos de ver, o gorila aí deu um show de cidadania, né? O gorila, pelo menos, ele já entendeu que preservar o ambiente é muito importante. E agora eu quero saber de você, se fala muito sobre essa questão da preservação e diz que está ligado à vida. Chega a ser um exagero quando a gente fala que preservar o meio ambiente é preservar a vida? Exagero nenhum. Todos estamos em um conjunto, todos somos um ecossistema. Então, o que acontece? A gente tem que partir, eu, pela experiência que eu tenho de estudo e com a comunidade, né, o que eu tenho observado neste pouco tempo, que o problema da superpopulação, né, mundial. O que acontece? Nós não paramos para pensar que entre mais quantidade de pessoas no mundo, vai ter menos território para construir casas, escolas, hospitais, que essas pessoas precisam se alimentar, precisam estradas para se mobilizar, né? E vamos pensar assim, na produção de alimento, que é algo básico, que todo mundo precisa, né? Então você vai crescendo a população e você precisa devastar florestas inteiras para montar um monocultivo de soja, feijão, né? O Brasil que come tanto feijão, não comemos alho, né? E além disso, traz outras questões, por exemplo, os agroquímicos. Esses agroquímicos vão cair nos rios e nos solos e aí vão degradando, né? Aí vem aquela questão da poluição das águas, do solo. Os solos vão ficando deteriorados e não vão funcionar futuramente para mais cultivos. Tem mais outras questões, por exemplo, a questão de que você desmata aquela quantidade de árvores que servem para alimento de outras espécies de fauna, de outros animais. Questão de residência também. Exatamente. É assim, o animal dorme e come lá. Vamos falar umas palavras menos técnicas. Come e dorme lá. Você chegou e acabou a casa dele. O que vai acontecer? As espécies vão em via de extinção, estão em perigo mesmo de extinção por isto. E acaba sendo então uma cadeia, né? É uma cadeia toda alimentícia. Então aí vem outra questão, outro tema a gente abordar, que é sobre o uso sustentável, né? Eu posso usufrutuar aquela floresta? Sim, mas de maneira sustentável, de um uso racional. Né? Legal. Saber usá-la, não é desmatar e acabar tudo sem preservar as gerações, o que as gerações futuras vão precisar. Então, são coisas que a gente pensa que é uma questão só, mas vai gerando outra, e quando vai ver, a gente já criou um grande problema para a fauna, para quem convive ali, porque também você acaba invadindo o espaço que não era para o homem estar invadindo, e aí acaba gerando uma série de problemas. Sim. No nosso curta que a gente acabou de ver, a gente viu lá que o gorila, ele olha lá para os lixos lá e faz meio que aquela seleção, né? Aquela seletiva. As pessoas têm dúvida ainda sobre essa questão de selecionar o lixo, vou jogar no plástico, por que eu tenho que jogar, qual a importância. A gente tem a imagem aí, eu queria pedir um pedacinho lá da imagem que tem o gorila lá meio que olhando. Tem? Ah, legal, vamos ver lá. Olha lá, você vê que ele olha, né? Ele procura para jogar meio que no lugar certo. Só que as pessoas não sabem a importância disso. Por que fazer essa seleção? Por que selecionar esse lixo? Bom, eu começaria a falar, antes de abordar esse tema, sobre éticas e valores ambientais. Nós não temos essa cultura, infelizmente. E a gente sofre de preguiça. Então todo mundo, você está na correria do dia a dia, leva as crianças na escola, vai ao trabalho, trânsito, etc. Então você tem que ter sua tendência a jogar todo no lixo. É mais prático, né? Mas eu falaria assim, mal chamado de lixo. Por quê? Se eu faço uma coleta seletiva de separar, que o gorila fez no vídeo, tipo, eu vou tirar esta caixinha de leite aqui, eu vou tirar este papel do outro lado, eu vou tirar estes cáscaras de banana, aqueles orgânicos, e separá-los, eu vou evitar que eles vão a um lixão e eu vou dar um uso racional para uma reutilização. Com essas caixas pode-se produzir muitas coisas. Com essas bananas eu posso produzir adubo orgânico por meio de uma técnica que se chama compostagem.
E evito de usar químicos orgânicos, agroquímicos, e posso usar esse orgânico. E na vez, eu estou evitando que isto vá no lixão. Porque no lixão, infelizmente, tudo que cai lá se perde, não vai ter função nenhuma. E além disso, ele produz uns gases que vão na capa do ozono e vão desgastar. E daí vem doenças respiratórias, né? O aquecimento global, os cambios climáticos que estamos sofrendo hoje em dia. E depois a gente fala, ninguém merece este calor, ninguém merece esta chuva, merecemos sim. Porque a gente acaba provocando tudo isso, E né? tem mais outra questão dos lixões, sabe o quê? Que está caindo tanto desperdício lá, tanto material que poderia ser reciclado, que nem fez o gorila, né? E um dia os lixões vão ficar lotados e não vai ter espaço nem para construir casas, nem para lixão, porque vai ser mais lixo que pessoas. E aí a gente acaba não se preocupando com isso hoje e vai sofrer as consequências amanhã. A gente vai falar um pouco sobre essa questão de sustentabilidade, mas a gente vai rapidinho para o nosso intervalo. Voltamos já, eu volto com a Nini e mais um curta aí, o De Repente Porco, você não pode perder, não sai daí. Que papo é esse?